Queridos, tudo bem? A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre a questão da, do iluminismo, tá? O que foi o iluminismo? O iluminismo, ele foi um movimento filosófico, cultural, que surgiu na Europa no século XVIII, tá? O termo iluminismo vem luzes, é também chamado século das luzes. Então ele vai ter como berço imediato a França, por isso Cidade de Luz, Paris. Mas atinge outros países da Europa também, como a Inglaterra e tantos outros, tá? Então o iluminismo, ele vai ter a sua grande característica de pensar a sociedade através da razão. Então a razão é a principal característica do iluminismo, tá? O iluminismo, ele também abre um precedente para as ciências. Ele também se baseia muito na ideia do pensador francês René Descartes, tá? Que começou a trabalhar a ideia da razão. Descartes foi um matemático famoso do século XVI. Então, o iluminismo, ele vai ter como característica criticar o que a gente chama do antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime é aquele antigo regime em que era dividido os poderes entre o rei, representado pelo absolutismo monárquico, que o poder era central, a igreja, o clero, né, que tinha grandes propriedades de terra e que dominava a espiritualidade cultural das pessoas, e a alta burguesia, que controlava o comércio e os cargos burocráticos do Estado absolutista feudal, tá? Então o iluminismo vai começar a fazer essa crítica a esses três poderes, tá? Vamos dizer assim, esses três poderes entre aspas, tá? Esses três grupos sociais: a igreja, o rei e a burguesia, a alta burguesia. Bom, o que vai acontecer? Essas críticas vai gerar inúmeros pensadores que vão, através das suas teorias, começar a fazer críticas a essa estrutura do antigo regime. Um dos pensadores clássicos do iluminismo que a gente pode pensar é o Montesquieu, tá? O Montesquieu é um pensador que ele vai elaborar a ideia da divisão dos três poderes, que é hoje os três poderes que a gente tem na nossa sociedade. Então ele vai falar que os três poderes são divididos em o executivo, aquele que executa as leis, que administra, que no caso é o presidente, o governador e o prefeito. O legislativo, aquele que cria as leis, nesse caso são os deputados, vereadores e senadores, e o poder judiciário que julga as leis. Então esses poderes têm que estar em plena harmonia para funcionar o Estado. A gente tem também o Rousseau, tá? O Rousseau, ele vai trabalhar com a perspectiva de que a sociedade é um contrato, é só o contrato social. Ou seja, o que é o contrato social? Existe um contrato entre, que ele chama de governados, tá? E súditos. Os súditos e os governados representam o que ele chama de povo, tá? E o rei, no caso, né, é aquele que governa, representa ali o administrador. Então, para ele existe um contrato, um equilíbrio entre esses dois grupos. É fundamental. Outro pensador importante que a gente pode destacar é o Kant, com a sua ideia do criticismo, tá? A gente tem também outros como Voltaire, John Locke, tantos outros vão fazer várias críticas à questão do papel da igreja, a questão da razão. A gente tem também aí, a gente pode pensar também no Adam Smith, que vai trabalhar com a ideia da economia, na sua obra clássica A Riqueza das Nações. Então ele vai defender a ideia do liberalismo, ou seja, que cada país pode se comercializar de forma igual, sem ter pacto colonial, tá? Ele vai criticar o pacto colonial, o mercantilismo, vai ter essa crítica. O pacto colonial era um pacto em que colônia e metrópole se comercializavam. Não havia entre esses dois agentes, né, a colônia e a metrópole, não poderia haver um comércio intermediário. Então isso, que era controle da burguesia,
vai favorecer também para a média burguesia, também, que tem forte interesse em que essa ruptura ocorra, tá? E tem o Keynesian, né? O Keynesian também é um pensador que ele vai propor a ideia de que, chamados fisiocratas, os fisiocratas ou fisiocracismo, afirmam que a terra é a fonte da riqueza e que tudo que a terra produz é a riqueza máxima e que tudo que gira em torno dessas riquezas são nada mais nada menos que consequências do que a terra produz. Então, para eles, a questão do comércio não é uma atividade fundamental. A atividade fundamental é a questão apenas da riqueza oriunda da terra, tá? Então, o iluminismo ele vai fazer essa crítica, ele vai tentar romper com as ideias lá do antigo regime e vai abrir portas para outras formas de compreensões de pensamentos que vai ocorrer na Europa mais para frente, tá? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que foi o iluminismo, que foi uma crítica ao antigo regime, baseado na razão, tá bom? Um abração para vocês.